Olá, muito boa tarde. Foram conventos e hoje são, por exemplo, os Armazéns do Chiado, a Assembleia da República ou o Museu Nacional de Arte Antiga. Em Lisboa, muitos espaços de relevância arquitetónica tiveram fins religiosos e agora cumprem outras finalidades na cidade, conservando referências das origens que vai ser possível conhecer nos dias 24 e 25 deste mês, através de uma iniciativa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Open Conventos. É sobre essa proposta que falamos agora com Helena Mantas, convidada do programa Eclésia. Muito boa tarde. Obrigado por estar connosco. Perguntava-lhe que ideia foi esta da Santa Casa de dar a conhecer espaços e, sobretudo, aquilo que eles têm das suas origens, quando eram espaços religiosos. Este projeto nasceu da vontade de vários intervenientes da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, da Câmara Municipal de Lisboa também, do Turismo do Patriarcado e da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova. É um projeto que nasce como ideia há 4 anos atrás. Havia já um conjunto de estudos feitos sobre essas casas religiosas, que aliás estão disponíveis online no LX Conventos, que é um projeto da Nova com a Câmara Municipal de Lisboa. E pensámos em conjunto que era interessante a população em geral ter acesso a essa informação de uma forma mais lúdica e também, sobretudo, chamar a atenção para a quantidade, diversidade e importância que esses espaços arquitetónicos, mas também locais onde estão instalados equipamentos sociais, etc., e que têm uma história já tão antiga, têm na cidade de Lisboa. E encontram-se muitas surpresas, acredito, na cidade de Lisboa. Sim, encontram. Portanto, a história dos conventos é uma história conturbada, não é? Portanto, uma história já secular, alguns mais antigos, outros mais recentes. Depois, no século XIX, com a extinção das ordens religiosas, em 1834, esses conventos são nacionalizados e passam a ter, muitos deles, as mais variadas funções. Desde hospitais que são frequentados pela cidade, pelos habitantes da cidade de Lisboa, como São José ou Santa Marta ou outros, quartéis, escolas, enfim, todo o tipo de equipamentos sociais, de saúde e educação. Foi um dos usos que foi dado a partir do século XIX até à atualidade. Outros foram vendidos em asta pública a particulares, outros perdeu-se a parte conventual, existe só a igreja. Portanto, há uma grande diversidade, ou seja, a partir sobretudo do século XIX e com a extensão das ordens religiosas, a história de cada um destes espaços é uma história individual própria, não é? Mas permanecem essas referências à sua identidade original? Permanecem, na maioria dos casos. Bom, para já nas igrejas. A igreja, por razões óbvias simbólicas, não é? Pelo que, mesmo que possam não estar afetas ao culto, em muitos casos a igreja mantém-se. Portanto, há um respeito, há um simbolismo associado àquele espaço arquitetónico que faz com que ele se mantenha, mesmo que a parte conventual acabe por ser deitada abaixo ou muito transformada, muito alterada. E, portanto, olhando com atenção para esses edifícios, mesmo, por exemplo, os Armazéns do Chiado, que falou há pouco, conseguimos encontrar elementos que são originais desses conventos, desses mosteiros, portanto, em alguns casos mais completos ou menos, em alguns casos é quase uma cripto-história, não é, destes espaços, noutros não, é mais óbvio, mas sim, consegue-se encontrar. E depois o património imaterial, que são todas as histórias e vivências associadas a essas casas religiosas e que se mantêm na tradição e as pessoas contam histórias, algumas com bases históricas, outras não tanto, mas que enriquecem também o património da cidade. E tudo isso vai ser possível conhecer, visitar agora nos dias 24 e 25 deste mês, não é? Exatamente. Portanto, nos dias 24 e 25 vai ser possível, em modalidades diferentes, itinerários. Portanto, nos itinerários vamos ver vários conventos, obviamente com uma explicação mais reduzida de cada um deles, mas vamos perceber qual é a importância que esse conjunto de conventos tem numa zona específica da cidade. Por exemplo, o itinerário da Madragoa, o itinerário da Pampulha, do Chiado, do Bairro Alto e da Colina de Santana. E, portanto, há uma visão geral de como as casas monásticas estavam espalhadas naquelas zonas e a importância que tiveram no próprio desenvolvimento da malha urbana e da cidade. E depois outras visitas mais específicas, portanto, a edifícios, apenas em título individual e mais completas. Portanto, quem quiser ter uma informação mais completa pode participar nessas visitas. E ainda visitas livres também. Portanto, há espaços que vão estar abertos das 10 às 18 e as pessoas podem visitar livremente.
A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa convidou a imprensa já para uma visita a estes espaços, a estes conventos. A Agência Eclésia participou também nessa visita e vamos mostrar um pouco do que é esta possibilidade, de que agora é oferecida a todo o público, de conhecer espaços que foram conventos e agora têm os fins mais diversos. Descobrem-se com alguma facilidade nas colinas de Lisboa. As torres das igrejas ou a silhueta de alguns edifícios mostra identidades comuns, espaços com dimensões para comunidades numerosas, construídas em torno de celas, claustros, espaços de trabalho e oração. E são dezenas na malha urbana da cidade onde se descobrem 59 mosteiros ou conventos. Até à expulsão das ordens religiosas, em 1834, eram ambientes para a vida religiosa, uns de clausura, outros difusores da cultura ou de ações sociais, de acordo com as congregações religiosas que os habitavam. Depois, estes espaços foram sendo afetos a muitos e diversos fins. Agora uma proposta do Patriarcado de Lisboa, da Santa Casa da Misericórdia, também da Câmara Municipal e da Universidade Nova, quer dar a conhecer estes ambientes. O projeto Open Conventos vai permitir, na sua primeira edição, visitar 26 conventos ou mosteiros, os que permanecem ligados à sua identidade original, como os que são hoje espaços comerciais ou locais de outras organizações da sociedade. O Mosteiro de São Pedro de Alcântara é um deles. Estamos no alto do Convento de São Pedro de Alcântara, numa zona de terraço que não existia no início do convento. Julgamos que fosse um depósito que foi construído aqui, porque este convento foi o primeiro convento do bairro Alto a ter água canalizada. Havia uma cisterna no meio do claustro, que se vê ali embaixo, havia uma cisterna, e depois inicialmente pensa-se que terá sido feito já pela Santa Casa e pela comunidade que cá estava, porque este convento é da Santa Casa desde 1833, portanto mesmo antes da extinção, ele foi extinto um ano antes e foi doado pelo rei Dom Pedro IV à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, para se instalar nele um recolhimento de órfãos. Um quarteirão inteiro do bairro Alto, ocupado pelo convento de São Pedro de Alcântara, que mostra curiosidades da história de Portugal. Ele foi mandado construir no contexto das batalhas da Restauração, evocando um santo de Espanha. O convento é fundado no século XVII, uma promessa do primeiro Marquês de Marialva e terceiro Conde de Cantanhede, Dom António Luís de Menezes. Se Portugal ganhasse a Batalha dos Montes Claros em 1665, uma das batalhas da Restauração, mandaria erguer um convento dedicado a São Pedro de Alcântara. O que é interessante é que São Pedro de Alcântara é espanhol, é de Alcântara. E, portanto, como eu costumo dizer, o São Pedro de Alcântara estava pelo lado dos portugueses, porque os portugueses ganharam a batalha. Os frades arrábidos fixaram-se neste convento em 1682, mesmo que 10 anos antes já habitassem casas no local onde iria ser construído o convento. Em 1755, o edifício foi muito afetado pelo terremoto e o que hoje se visita é o resultado da reconstrução e do restauro que se lhe seguiu. O que nós temos hoje da igreja, hoje a igreja atual, o edifício atual, já é fruto de uma recuperação pós-terremoto. O edifício foi muito afetado pelo terremoto. Em 1833, o edifício foi afeto à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para fins sociais, que hoje o mostra ao público com toda a sua originalidade. Algo que é extraordinário, que é quase único, em Lisboa é único, que é um conjunto de esculturas em terracota ao tamanho natural, portanto à dimensão humana, que representam o trânsito de São Francisco de Assis e que antigamente estavam na portaria conventual e que de certa maneira recebiam as pessoas que vinham ao convento dar esmolas e bens.
Ambientes conventuais que são abertos à cidade para dar a conhecer uma marca identitária de Lisboa, seja pela arquitetura, pintura ou escultura, que conta a história da sociedade portuguesa. O Convento dos Cardais é outro exemplo. Foi fundado por Dona Luísa Távora em 1681 para as religiosas carmelitas descalças. A arquitetura reflete a vida contemplativa e as regras da congregação religiosa. Outro dos ambientes que vai poder ser visitado no Open Conventos é o Mosteiro do Santíssimo Sacramento de Lisboa, na paróquia de Santa Catarina, no Bairro Alto. Através deste projeto vai ser possível conhecer o seu património cultural, ao mesmo tempo que é um alerta para preocupações com a conservação dos espaços. O Convento dos Paulistas, ou o Convento do Santíssimo Sacramento, ou a Igreja de Santa Catarina, é conhecida por muitos destes nomes. É um convento, é uma igreja extraordinária, com um acervo patrimonial do mais extraordinário da cidade de Lisboa, quer na belíssima talha dourada que se pode ver quer no retábulo da Capela Mor, quer em qualquer altar lateral, quer também pelo conjunto extraordinário escultórico que esta igreja conserva, como também pictórico a nível das pinturas, quer o extraordinário órgão que depois de um longo trabalho de arte, de contactos, está numa fase avançada de restauro e poderá-se voltar outra vez a contemplar e ouvir o som deste magnífico instrumento. Aqui a Igreja dos Paulistas estamos com um problema de infiltrações. É um dos espaços barrocos mais fascinantes de Lisboa. Tem uma cobertura de estuque. O estuque, quando entra a água, desfaz. Se pudessem vir ver e pudessem ajudar, todos nós agradecemos. O Open Conventos cumpre assim dois objetivos: alertar para casas conventuais que estão em risco e também dar a conhecer ao público estes monumentos, conventos e mosteiros, também as igrejas que os integram e que fazem parte da cidade e podem não ser sequer reconhecidos. Tem como objetivo, para além da visita e do conhecimento da história destes conventos, é chamar a atenção para a sua importância na cidade de Lisboa, que têm que ser reconhecidos, que têm que ser apoiados e que alguns deles precisam de serem intervencionados, conservados, para que a sua história não se perca. Ou seja, porque eles sobreviveram já a tantas vicissitudes, ou seja, sofreram a expulsão das ordens religiosas, sofreram o terremoto de 1755 e era bastante triste se em pleno século XXI se perdesse esta memória por incúria ou por desleixo. Dos 59 conventos e mosteiros que existem na cidade de Lisboa, metade dessas estruturas estão neste momento desocupadas ou à procura de novos usos, o que aumenta o risco de degradação. Entre os casos que foram referidos estão, por exemplo, o convento de Nossa Senhora da Conceição de Arroios, que começou por ser um colégio de jesuítas, depois foi casa das Irmãs Concessionistas Franciscanas e, por fim, um hospital, antes de ser desativado em 1992. O mosteiro de Nossa Senhora do Desterro foi também utilizado para acolher o Museu de Dermatologia Portuguesa Dr. Sá Penela. Foi depois anexado ao Hospital de São José. Gostávamos que as pessoas chamassem a atenção, não só quando as coisas correm mal, mas que chamassem a atenção e que abrisse o debate do que é que nós vamos fazer a estes espaços, porque muitos deles estão sem uso ou com uso reduzido. E eu acho que é a altura ideal para nós discutirmos o que é que nós queremos destas grandes casas de Lisboa, o que é que nós queremos de sítios que vamos, às vezes, hospitais, tribunais, escolas, que fazem parte de nós, mas que nós muitas das vezes nem nos apercebemos
disso. Para agilizar este debate, a organização do projeto Open Conventos preparou para o dia 23 de maio, a partir das 18 horas na Igreja de São Vicente de Fora, uma tertúlia aberta ao público, subordinada ao tema O que fazer com os conventos de Lisboa. Em causa, no esforço de preservação destes espaços religiosos, está mais do que uma mera questão financeira, como ficou patente na conferência de imprensa de apresentação do projeto Open Conventos. Com certeza que se vão levantar imensas questões à volta dos usos, como, por exemplo, deve haver limites aos usos de um espaço que foi conventual? Isto é, deve haver critérios éticos nesses usos, por exemplo. Isto é uma coisa que me interpela, por exemplo. Sei lá, outra coisa é essas intervenções, sei lá, nesses espaços, essas intervenções devem preservar a memória material e imaterial, e o imaterial é a parte espiritual, a parte religiosa desses locais, as intervenções que se façam neles. O convite está feito com este projeto Open Conventos entre os dias 23 e 25 de maio, promovido pelo Patriarcado de Lisboa, pela Santa Casa da Misericórdia, também pela autarquia da cidade e pela Universidade Nova. Um trabalho dos jornalistas José Carlos Patrício e João Pedro Gralha, que mostramos participando nesta iniciativa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E voltamos à conversa com Helena Mantas, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, precisamente para nos informar sobre o encontro de vontades que foi necessário acontecer para que estes espaços, que têm agora de facto os fins mais diversos, para que seja possível que em 2 dias estejam de portas abertas para os públicos. Eu, de facto, falei aqui da Câmara Municipal de Lisboa, da Santa Casa, da Nova, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e do Patriarcado, do Turismo do Patriarcado, mas houve muitas outras pessoas, a título individual, e instituições envolvidas, não é? Até porque estes conventos, como eu disse há pouco, têm as mais variadas funções na atualidade. São propriedade têm muitos proprietários. Muitos proprietários, enfim. Posso nomear alguns, desde a GNR, ao ISEG, enfim, às mais variadas tutelas, propriedades, portanto, instituições que estão nesses espaços. E, portanto, foi necessário articular, estamos a falar nesta primeira edição, porque isto é apenas uma primeira edição que queremos repetir nos anos seguintes, de 26 casas, portanto, 26 mosteiros, conventos, mosteiros. Alguns são museus também, o caso do Museu da Arte Antiga, que referiu, mas também a Madre Deus, o Museu do Azulejo. Portanto, foi preciso, obviamente, juntar, falar, articular com todas estas instituições e pessoas, mas, de facto, houve de toda a parte a melhor receptividade em relação a este projeto, que facilitou. Insere-se em que dinamização cultural que a Santa Casa da Misericórdia quer também proporcionar? Portanto, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa está instalada no coração da cidade, portanto, no centro da cidade. Desde a expulsão da Companhia de Jesus do território português, logo a seguir ao terremoto de 1755, a Santa Casa tinha ficado sem sede e, portanto, foi-lhe doada a Casa Professa da Companhia de Jesus, a Casa-Mãe da Companhia de Jesus em Portugal, que fica mesmo entre o bairro Alto e o Chiado, portanto, está ali numa zona central da cidade e, portanto, sendo proprietária de um património, começando pela própria Casa Professa, a antiga Casa Professa de São Roque, a Igreja e o Museu de São Roque, mas também outros edifícios, nomeadamente alguns conventos, que ao longo do tempo foram sendo doados à Santa Casa, tem uma responsabilidade acrescida no que diz respeito não só ao estudo e à conservação desse património, mas também à divulgação. E, portanto, a programação cultural assume aqui um papel determinante. E essa é uma questão fulcral na gestão deste património. E depois, uma leitura também do património da Santa Casa e da história da Santa Casa como integrada na cidade. E, portanto, em rede com outros parceiros. Essas são as linhas base da programação cultural da Santa Casa. O Centro Cultural que está a nascer vai ser o coração de toda essa dinamização. Exato, portanto, o coração é essa zona, então, entre o bairro Alto e o Chiado, onde está a Igreja e o Museu de São Roque, mas também o Arquivo Histórico e a Biblioteca da Santa Casa.
mas também vai estar a Casa Ásia Coleção Francisco Capelo, um museu de arte asiática que vai abrir, propriedade também da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e que vai abrir para o ano mesmo, no mesmo largo, portanto, mesmo ao pé da Igreja e do Museu de São Roque, do Arquivo e da Biblioteca, e a Brutéria, portanto, a Brutéria, da Companhia de Jesus, que será um centro cultural também que se prevê muito dinâmico ali naquela zona. E, portanto, a ideia é criar ali um polo cultural que ofereça uma programação variada para famílias, para adultos, para público nacional, estrangeiro, etc. E esta dinamização cultural e oferta cultural que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa quer fazer, inscreve-se também na função social que têm as próprias Santas Casas? Sim, sim, sem dúvida. Aliás, uma das grandes preocupações é precisamente essa questão também. A própria integração pelo acesso à cultura, à arte. Portanto, há aqui uma questão que não é apenas o querer mostrar ou divulgar, enfim, de uma forma aleatória, mas sim, existem programas, projetos, ideias concretas para trabalhar diferentes públicos e trabalhar para a inclusão e para uma cidade mais unida, mais... Também através da através da cultura e da cultura, arte. sem dúvida. Uma cidade que é muito diversificada hoje em dia, felizmente, do ponto de vista cultural e étnico, mas a cultura como um elemento agregador das várias comunidades que habitam a cidade. Esperemos que assim aconteça por muitas iniciativas. Helena Mantas, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar esta iniciativa que vai marcar agora os dias 24 e 25 deste mês, com essa possibilidade de visitar 6 espaços que foram conventos noutros tempos e agora têm outras funções na cidade. Mais logo acompanhe a nossa edição rádio quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.